feliz de estar fazendo essa última aulinha do volume 5, cada volume, uma fase passada aí. Não queimem a apostila, não se esqueçam. Deixando elas aí para depois, perto do final do ano lá, cara, começar a dar uma folhada aí naquelas aulas que tu menos entendeu, aquelas que tu mais teve dificuldade, reler, fazer exercício mais uma vez. Para a gente poder entender as ametropias, ou seja, os problemas da visão, a gente tem que entender primeiro o olho humano. E o ideal é entender o olho humano sadio, que a gente chama de olho emétrope. Olho emétrope. Então assim, galerinha, estruturas que vocês têm que conhecer: globo ocular, córnea, pupila, nervo óptico, ali atrás, retina, boa noite. Boa noite. Retina e o principal, cristalino, que pode ter sua curvatura modificada pelos músculos ciliares. Quais são as características do olho humano emétrope? Eu preciso conhecer o ponto remoto, que é a maior distância que esse olho pode focalizar, e o ponto próximo, que é a menor distância que esse olho pode focalizar, certo? Quem tem o olho emétrope, o olho sadio, olha para uma coisa que está muito, muito distante e consegue focalizá-la. Não quer dizer que vai enxergar com zoom, mas consegue ver, olha só que lua bonita. Como a lua está bonita hoje, a lua está lá na PQP, a pessoa consegue focalizar. Por isso que a gente diz que o ponto remoto é o infinito. Chamar de desão. E o ponto próximo, embora para vocês jovens consigam enxergar às vezes a 15 centímetros do olho sem dificuldade, o que é considerado sadio é 25 centímetros. Enquanto tu enxerga até a 25 centímetros do teu olho, tu é considerado sadio. Se tu não enxerga 25 centímetros, tá lendo algo, não é letras garrafais, letras normaisinhas, a coisa está um pouco mais de um palmo de distância, tu não enxerga com tranquilidade, tem que fazer um esforço para focalizar as letrinhas, já é um certo grau ou de presbiopia ou de hipermetropia. Nada para se preocupar, né, galerinha? E todos teremos presbiopia no futuro, que eu já vou discutir qual é a causa disso. Então, o que é considerado o ponto próximo do olho emétrope? 25 centímetros. Quase uma regra. Exatamente. Exatamente, o cara falou isso na hora, né? Eu sabia mais ou menos o tamanho do meu palmo, eu olhei, não. Professor, eu consegui enxergar a 15 centímetros? Claro, né? Nós jovens, os músculos ciliares todos perfeitinhos, o cristalino super flexível, acontece isso, mas tu não está né? Tu não chegou na tua maturidade ainda, né? Lá pelos 30 e poucos anos, digamos que o corpo agora está no auge muscular, no auge de tudo, aí começa o declínio, olha que tristeza. Acaba de subir. Então, a partir dali, a gente pode dizer o seguinte: o cara que está com 20 e poucos anos, 30 anos, o que é a grande imensa maioria, o que é sadio? Até 25 centímetros é considerado sadio. Show de bola. Não se esqueçam, a gente vai ver algumas ametropias que podem aumentar essa capacidade de enxergar de perto. Então, às vezes, conseguir enxergar muito de perto sem dificuldade pode ser um indicativo de alguma ametropia, como nós veremos. Está na moda fazer comparação do olho com a máquina fotográfica, está na moda. Então é o seguinte, ó, a pupila é o que seria o obturador da máquina fotográfica, controla a quantidade de luz, certo? Que a gente deixa entrar dentro do olho, certo? Então, na hora que você vai bater uma foto, tu pode configurar a máquina para ela deixar o obturador aberto mais tempo, ou abrir mais, ou menos tempo e abrir menos. Então, a comparação seria essa. O cristalino, ele vai se curvar mais quando eu for olhar de perto e se esticar quando eu for olhar de longe, certo? Isso seria equivalente ao foco da lente. A gente mexer no foco da lente para na hora de bater a foto conseguir enxergar bonitinho. O filme fotográfico seria a retina. A retina, então, é onde ocorre a revelação instantânea da foto ali, né? Então seria o filme fotográfico. Ele faz essas comparaçõezinhas porque virou moda. Mas é meio lógico, se ele te dá os elementos da máquina fotográfica e tu conhece os elementos do olho humano, fica meio lógico tu conseguir fazer a comparação. Outra coisa interessante, adaptação visual e acomodação visual. A adaptação visual
é quando tu tá indo do ambiente claro para um ambiente escuro. E aí a tua pupila vai trabalhar para controlar a entrada de luz no olho e tu conseguir enxergar, certo? A acomodação visual é isso, de olhar perto e olhar de longe. Olhar de perto e olhar de longe. Aí teu cristalino promove a acomodação visual. Eu acho meio bizarro, mas às vezes eles cobram isso, tá? Acomodação e adaptação. Qual é qual mesmo? Adaptação, quem é que trabalha com adaptação então? Pupila, concordam? É a pupila que controla a adaptação. E já a acomodação é o cristalino, para ver de perto e ver de longe. Então, saber essa diferença entre essas duas coisas também é muito importante. Pois não. Sabe por que às vezes a gente tapa um olho e parece que uma coisa mais embaixo, coisa mais... Eu acho que até que tipo disso, mas eu não lembro. Tu tapa um, parece que tá aqui. Aí quando tu tapa esse, parece que subiu, não sei. Na verdade é o seguinte, ó. A nossa visão, ela é uma composição dos dois olhos. Se tu só enxerga de um olho, tu tem problema para ter a carteira de motorista. Porque é fundamental os dois olhos para a noção de profundidade. Mais uma vez me falaram isso, eu tapei o olho, pelo amor de Deus, né? Aquela coisa, né? O cara subestima. E outra, teu cérebro está com a informação agora há pouco, não é porque tampou um olho que, meu Deus, quantos metros tem daqui ali, ai meu Deus, esbarrei. Não é assim. Mas eu quero te dizer que se tu passa um tempão sem a visão de um olho, o teu cérebro com um ponto de vista só não tem a mesma noção de profundidade. E na hora de ultrapassar tu vai ter um problema grave. Tu vai olhar e tu não vai conseguir fisicamente definir se tu tá na hora, se tu vai ter tempo suficiente para fazer a ultrapassagem ou não. Tu vê, né, como às vezes a falta de uma visão atrapalha mesmo. Então o que tu falou faz todo sentido, certo? Às vezes tampar o olho e perder a noção de onde a coisa é da altura e da profundidade. Faz todo sentido isso acontecer. Ô galerinha, olha só. Vamos começar agora a ver quais são as anomalias que podem acometer esse olho. Qual é a mais clássica pra ti, que tu mais escutou? Pode ser miopia. Quem é que nunca teve um amigo míope, né? Que tu... e aí o cara passa reto, cara. Ele não viu. Ele não viu. Não é que ele não vai te atacar, ele simplesmente não viu. E é comum, né, isso acontecer. Grita o nome do cara. Se tu só falar, e abanar, o míope, se ele tá sem o aparato dele ali, ele não vai... Ele vai ver um borrão. Não é comigo. E vai reto. Beleza? O que está causando essa dificuldade para ver de longe, né? Se é o cara que tu cumprimenta e não te olha, né? Geralmente é de longe que isso acontece. De perto, ele vai conseguir te cumprimentar. O que está causando a miopia é que o globo ocular desse cara ele é alongado. Isso aqui está ultra exagerado, tá, gente? Tá mega exagerado. Aqui era para estar o globo ocular dele, ó, nessa pontilhada, tá vendo? Esse cara aqui ele tem 115 graus de miopia. Na verdade é que é só um milímetrozinho para trás, não se esqueçam. Ou seja, se esse cara está vendo de perto, a luz que entra pela pupila de perto, ela está divergindo ainda. Então a própria córnea já é convergente, o cristalino ele é convergente e vai conseguir convergir a tempo. Até porque se já convergia com a retina aqui, a retina estando mais longe, eu tenho uma maior distância para os raios se encontrarem lá na retina. Por isso que às vezes o míope enxerga muito bem de perto quando está sem óculos. Ele enxerga muito bem de perto sem esforço. Resumindo, o olho do míope ele é mais convergente. Mas só porque o globo ocular é alongado, não é porque as lentes são mais convergentes. O globo ocular se alongado dá mais distância para os raios se aproximarem depois de passar pelo sistema de lentes córnea cristalino. Poxa, porém, se esse cara recebe luz que vem de longe, os raios de luz que vem de longe penetram na pupila, são quase paralelos. Lembram disso que a gente já vem discutindo há algum tempo? Então, nesse caso, mesmo que o cristalino dele se estique ao máximo, só de passar pela córnea, a luz já vai convergir e os raios vão acabar se encontrando aonde deveria estar a retina, antes do ponto adequado. Resumindo, a luz que bate na retina dele não está focalizada. E ele vê um borrão, então, quando olha de longe. Então, a primeira coisa importante é entender que a miopia é causada pelo globo ocular alongado. E a consequência disso é que o olho vai convergir demais a luz. Então, qual é o problema? É quando a luz chega paralela, que exige pouca convergência. Quando a luz chega de perto, divergindo, o olho se vira bem. Então, qual é o sintoma da miopia? A causa é
Essa é a causa. Parabéns. Globo ocular alongado. Sintoma. Para longe. Concordam? Dificuldade para ver de longe. Logo, qual vai ser a cura para essa miopia? Já que está convergindo demais. Divergir. Eu faço a luz afastar um pouco antes de penetrar no olho. Então, lentes divergentes. Bordos finos ou grossos? Dependeria, né? Se de repente o cara mergulhado na água, míope mergulhado na água, pode pensar nesse caso, mas o clássico, né? Tá mergulhado no ar, certo? Então a lente para ser divergente tem que ser feita de vidro, vamos supor, né? Bordos grossos para divergir, não é isso? Mas lente de bordos grossos é divergente, quais são as características da imagem? Virtual, menor, direita. É a pessoa que tu olha através do óculos dela e tu vê o olho dela menor. Certo? Então só de olhar pelo óculos da pessoa e tu ver que o olho dela ficou um pouco menor do que é míope. Olha que interessante. Eu estou te falando isso, não é para tu saber reconhecer se teu amigo é míope. É porque o vestibular cobra isso, tem questão que cobra isso. Ele bota o bonequinho sem óculos e o bonequinho com óculos e faz um monte de perguntas só a respeito disso. Então tu vê como é simples a ideia, né? Cara, se o cara entendeu a miopia, dá para matar tudo de hipermetropia. Hipermetropia. Pois não. Tem campeonato mundial disso. Parece. A pessoa que mais consegue colocar o olho para fora da cavidade ocular. Tem problema. A pessoa que participa desse campeonato mundial e os organizadores todos têm problemas. Pois então, olha só, o problema do globo ocular não é o tamanho. Se a esfericidade do globo ocular é boa, ele não precisa ser míope, certo? Então é isso que eu estou te dizendo. Só o fato dele ser grande, pessoa olhuda, não é necessariamente míope. O problema é que o globo ocular ele é pouco esférico, certo? Então ele é alongado para trás, né? Essa é a ideia. Realmente, né? Nós temos um humorista, né? Que é assustador aquilo, a medo que caia de repente, né? Uma coisa assustadora. Exatamente, ele usa óculos, aí pode dar a sensação de que todo cara que é olhudinho é necessariamente míope, não é verdade. Se o olho for bem esférico, né? Como é que é? Olha só, galerinha, me ajudem. Se miopia é globo ocular alongado, dificuldade para ver de longe, cura, lente divergente, o que seria a hipermetropia? Me ajudem. Por que é dificuldade para ver de perto? Porque o globo ocular é achatado, é curto. Também esse aqui, ó, 1213 graus de hipermetropia. Não enxergará jamais. A situação verdadeira é 1 milímetrozinho para frente. Tanto que às vezes só no começo da tua vida, ou no final da tua vida, ou no meio da vida, tá com 30 e poucos anos, meu grau tá diminuindo, parei de usar óculos, cara. Meu grau foi embora. Isso é absolutamente comum. Né? Então o globo ocular está dando uma crescidinha, está se ajeitando no final ali e acaba curando esses milímetros de afastamento da posição ideal. Então se o globo ocular é achatado, isso causa uma falta de capacidade para convergir a luz na retina. Porque depois que a luz passou pelo sistema de lentes, que sistema de lentes? Córnea e cristalino, certo? A luz está convergindo depois de passar por esse sistema de lentes. Só que ela terminaria de convergir bem onde a retina deveria estar. Então a luz que bate na posição verdadeira da retina não se encostou ainda, não focalizou, certo? Poxa, se esse cara estivesse olhando de longe, os raios chegam praticamente, é fácil convergir. Por isso que o hipermétrope, via de regra, não tem problema para ver de longe. Agora, na hora de olhar de perto, já que a luz que penetra na pupila ainda diverge, ele vai ter problema. Quero as 3 características. Globo ocular curto, dificuldade para ver de perto e a cura. Ajuda o olho a convergir. Como? Botando uma lente, bordos finos convergente. Certo? Logo, o cara que tu vê de lente, vê o olho bem grandão, com certeza não pode ser o míope, né? Porque senão seria uma lente divergente. O olho está grandão e hipermetropia. Certo? Nem sempre tu vai perceber isso quando o grau é pequeno, tá, cara? Tu pode ser tanto míope ou hipermétrope que tu não sacar pelo né? Só quando é mais nítido. Eu tenho um amigo que tem uma hipermetropia grave, né? Meu Deus, cara, fica gigante, né? Ele tira o óculos, ele é uma pessoa, bota o óculos é outra, fica aquele olhão gigante, certo? Fica... E tá na moda, né? Os caras que
os óculos estão na moda, estão bem na foto. Ô galerinha, olha só. Miopia, hipermetropia. Pois não. Pois então, cara, uma vez... Me ajuda, como é que um cara pode ter miopia e hipermetropia? O clássico é isso, um olho míope e outro hipermétrope. Pô, o cara é torto. Não, não. É milímetros, tá, cara? Um olhinho tem milímetros pra trás, outro milímetros pra frente. Tem como o cara ter os dois olhos? Metade do olho é pra frente. Pois então, cara, uma vez me vieram com essa. Eu quase disse, não, isso é um absurdo. Mas pensando um pouquinho mais, como tratam-se de milímetros, tu pode ter um globo ocular que seria isso aqui, ó. Uma partezinha tá um pouco pra trás, outra partezinha um pouquinho... Concorda? Então ele tem a parte superior do olho míope e a parte inferior hipermétrope. Olha que bizarro, certo? Então tudo na vida... Outra, né galera? Não se esqueçam que aqui é só uma pequena quantidade das ametropias. Tem outras doenças que podem acometer o olho humano que nós não vamos curar com uma lente. A ideia é que na física, já que a gente estudou lente, a gente conseguiu usar a lente para resolver o problema do cara. Pois então, só deixa eu completar aqui um que vai ficar fácil de gravar, que é a presbiopia. Oi. Na miopia ali é Na miopia, bordos grossos. Hipermetropia vai ser lente de bordos finos convergente. Por que eu quero falar da presbiopia? Porque o sintoma é o mesmo da hipermetropia. Então, qual é o sintoma? Dificuldade para enxergar de perto. Só que a causa é outra. A causa não é um problema na esfericidade do globo ocular. A causa é que o cristalino ele tem que se curvar para ver de perto. E depois de anos de serviços prestados, olha para longe, olha para perto. O cristalino vai perdendo a sua rigidez, a sua flexibilidade, vai ficando um pouco rígido. E na hora de ver de perto ele não consegue se curvar tanto. Então a tendência é de começar a afastar as coisas para ler de ti. Certo? Beleza? Então presbiopia, mesma causa, dificuldade para ver de perto. Desculpa, mesmo sintoma. Outra causa, qual é a causa? Perda de flexibilidade do cristalino, enrijecimento do cristalino. E então qual é a cura, já que é o mesmo sintoma? Já que está com dificuldade para convergir, eu boto um óculos de leitura. Né? Por que de leitura? Porque eu só vou precisar aumentar a convergência do meu cristalino quando eu estiver com alguma coisa para ler. Ah, mas pô, eu já era míope e agora estou ficando um pouquinho de presbiopia. Aí, se eu não me engano, precisa pesquisar para ver se é verdade isso, parece que o Thomas Edison foi o cara que teve a sacada de primeiro começar a usar dois óculos, um preso em cima, outro embaixo. E depois ele pensou, pô, vou fazer na mesma lente a cura da miopia olhando para frente e a cura para minha presbiopia olhando para baixo. Assim não preciso ficar trocando de óculos, eu me acostumo, né? E outra, geralmente tu vai olhar para longe, né? Tu não faz assim para olhar para longe, né? Tu olha para longe naturalmente olhando mais para cima. E quando tu vai ler, geralmente tu não baixa muito a cabeça. Portanto, depois de algum tempo de costume, tu consegue usar a lente bifocal, que a gente chama, né? Essa lente aqui para curar esse cara tem que ser uma lente multifocal. Uma lente que vai ter um foco variando, dependendo da altura em que ele olha. Certo? E existe isso também, não é grandes problemas. Tá faltando agora sim, astigmatismo. O astigmatismo, pessoal, não é um problema na convergência. O problema é o seguinte, ó, às vezes o cara tem uma pequena irregularidade na córnea e ou no cristalino. Aqui, claro, eu faço exagerado pra galera perceber o que eu tô falando, tá vendo? Ó? Incurável, tem que operar, não tem jeito, entendeu? Tá vendo? Tem um caroço no olho, não dá, certo? Agora é o seguinte, é muito sutil isso aí. Se esse cara não tem nenhuma outra doença, se é só astigmatismo, eu vou procurar fazer uma lente que tenha os defeitos no sentido oposto do olho dele, certo? Assim, quando a luz passar pela lente, pelo defeito do olho e pelo defeito do cristalino, vai atingir a retina como se não tivesse o desvio, o defeitinho. É por esse motivo que quando as duas pessoas míopes com o mesmo grau trocam de óculos, funciona. Duas pessoas hipermétropes ou presbiotas que têm o mesmo grau trocam de óculos, funciona. Agora, dois caras com astigmatismo, é só que faltava, né, a fundadinha no olho ser igual num e no outro, certo? A não ser que sejam gêmeos idênticos, né? Então, e mesmo assim a vida dele, alguma coisa que aconteceu ao longo da vida pode ter alterado, né? Pode ter causado algum probleminha. Então tu vê, né? Astigmatismo é bem diferente dos outros. Não tem a ver com globo ocular, tem a ver com defeitinhos na córnea e ou cristalino.
a lente não é nem convergente nem divergente. É uma lente de faces paralelas, que a gente chama de cilíndrica, e essa lente vai ser usinada de acordo com o defeito do olho para eliminar esse defeito, certo? Então, essas são as clássicas. Vamos só conversar rapidamente sobre outras. Que outras doenças vocês conhecem aí que cometem o olho humano? A causa da cegueira aqui é importante, né? Nesse caso. Tem várias maneiras. O córtex visual do cara dentro do cérebro pode ter dado pau, um derrame, pode fazer o cara ficar cego, certo? O nervo óptico pode ter tido algum tipo de bactéria, uma meningite, danificou o nervo óptico, morreu, já era. O estrabismo é uma outra doença que a física pode ajudar. Então, ó, estrabismo. O estrabismo é quando o eixo de visão é desalinhado. Pode ser divergente ou convergente. Nesse caso, geralmente, quando é divergente, a pessoa fica com uma região ali que ela não vai ter a união das imagens de um olho e do outro, certo? Ou quando é convergente, pode se sobrepor um pouquinho uma imagem da outra. Como é que se resolve isso através de lente? Mais uma vez, não é nem convergente, nem divergente a lente, e nem de faces paralelas. É uma lente, na verdade, prismática que a gente chama. É um prisma. Assim a gente vai fazer a luz entrar de um lado e penetrar no olho como se eles estivessem paralelos, certo? O problema é que às vezes essas lentes são mais grossas e nem sempre é confortável usar, certo? Então por isso que não é comum a gente ver a galera usando lente prismática para curar o estrabismo. Catarata é uma doença muito comum também, né, que pode levar à cegueira. Quando ela é inata, no caso do bebezinho, geralmente é irreversível, mas se a pessoa começa a ter catarata lá, né, 70, 80, 90 anos, começou a ficar com um pouco de visão bem no final de tarde, né, lusco-fusco, é porque essa camada da córnea, ela vai recebendo luz ao longo da vida, e tu imagina, não dá para passar protetor solar no olho, né? Certo? Então boa parte da radiação solar deve ir danificando essas células, né? Que ao envelhecer vão ficando opacas. E aí vai ficando esbranquiçado o olho. Já deve ter visto isso no olho de uma pessoa mais velha, né? O olho começa a ficar esbranquiçado. É a catarata. A pessoa pode ficar cega. Se ela vai no ambulatório, cara, ela marca lá, pega um cara bom, ele vai lá, tira uma camadinha bem fina da córnea com bisturi, bonitinho. Pode ser a laser também. E pronto, cara, o cara sai com um tampãozinho, no outro dia tira, tá enxergando, cara. Olha só que maravilha. Então, às vezes, a doença, né, é simples de ser curada. E aí tem várias outras situações que podem acometer o olho. Nós temos que ficar ligados nessas. 1, 2, 3, 4, 5. Conhecer a causa e conhecer a cura, conhecer o sintoma. Essas são as mais importantes. Desculpa a demora. Como? Pois então, o glaucoma ocular, se eu não me engano, é algo que pode ocorrer ou dentro do globo ocular ou aqui na periferia do globo ocular, que vai alterar a pressão interna do globo ocular. Isso vai começar a fazer o globo ocular ficar espremido na sua cavidade, certo? E diz que gera uma das dores, que é uma das maiores dores que o ser humano pode sentir, né? Comparada à dor de parto, aí, dor de pedra no rim, diz que é uma coisa terrível. Tem casos na história documentada da pessoa arrancar o olho com a própria mão, devido ao desespero da dor do glaucoma. Certo? Agora, eu acho que tem mais de uma origem, entendeu? Mas a professor de biologia, de repente, pode falar um pouco melhor. Certo? Glaucoma. Tem a ver com a pressão, a variação da pressão interna do globo ocular. Agora, olha só, o mais importante eu acho para fechar a aula. O mais importante para fechar a aula. Saber como é que o oftalmologista define qual é a distância focal de uma lente para curar um míope, ou um hipermétrope, ou um presbiota, né? Que seria a mesma cura do hipermétrope. Isso é que é a parte mais interessante. Olha só que maneira inteligente de usar a física essa, galera. Eu vou lá, vem um cara reclamando que está com dificuldade de enxergar de longe. Ó, professor, de longe, doutor, de longe eu não enxergo nada, tá um borrão. Eu vou lá e testo, vejo até que distância ele consegue enxergar o meu rosto com nitidez, por exemplo. Eu vou lá e meço essa distância. Essa distância vai ser o ponto próximo ou o ponto remoto do míope? Pois é, como ele é míope, pode até parecer que é um ponto próximo, mas ele reclamou de dificuldade de ver de longe, então é um ponto remoto, né? Porque se ele não reclamou de ver de perto, é que ele está lendo aqui, está tranquilo, certo? Então é o ponto remoto. Então eu estou tentando curar a miopia. Míope me apareceu no consultório, eu vou lá e meço. Pô, esse míope está enxergando até desão. Desão do míope. Desão do míope. Esse é o ponto remoto dele.
O que eu vou fazer? Eu quero que esse cara olhe alguém que esteja bem longe e consiga enxergar. Não com zoom, mas consiga ver nitidamente, uma pessoa lá, ó, e ó a roupa dela. Né? Consegue ver a cor bonitinho e consegue reconhecer um amigo de repente, né? Com sorte consegue reconhecer um amigo. Então tu vê, eu quero que um objeto esteja lá no infinito praticamente e com a lente diante do olho dele apareça uma imagem onde ele enxerga. E onde é que ele enxerga? Aqui, nessa distância. Pode ser 5 metros, pode ser 3 metros, 2 metros em casos mais graves, meio metro, miopia bem forte já. Beleza? Concorda comigo? Então olha só, eu vou pegar a equação dos pontos conjugados de Gauss que a gente usa para espelhos e lentes há algum tempo já. E eu quero achar o que com essa equação? O foco para curar o cara. Aonde vai estar o objeto que ele vai estar enxergando? No infinito, eu quero que ele enxergue de longe, não é isso? Então o P não é a posição do objeto? Eu vou colocar infinito nele. E qual é a posição que eu quero que a imagem apareça? É onde eu medi. Por que eu quero colocar nessa posição que é a maior distância que ele enxerga? Porque é assim que eu vou conseguir iludir o olho dele, né? Porque ele não consegue enxergar mais longe que aquilo mesmo. Assim, sempre que ele estiver olhando para algo bem longe, eu vou colocar a imagem disso no maior distância que aquele míope pode enxergar. Certo? Só que essa imagem vai ter que ser direita ou invertida? É bom, será ver de cabeça para baixo através do óculos? Ia ser uma complicação danada, né? Essa imagem tem que ser... E se ela é direita, ela é vir... E para virtual, o P' fica negativo. Então aqui na equação vem menos o Dzão que eu medi para aquele míope. Quanto é que é 1 dividido para infinito? 0. E aí invertendo os dois lados, olha que fácil que é mandar fabricar o óculos para o míope, cara. Mediu 5 metros, 5 metros estou enxergando, doutor. Pode gritar já pro cara da lente lá. Uma lente de distância focal, menos 5 metros. Vai resolver o problema do cara. Ó, doutor, só com 2 metros eu estou enxergando. Menos 2 metros a distância focal. Resolvido. Prático pra caramba, né? Certo? Eu não entendi o sentido desse menos 2. A lente para curar o míope é o quê? Divergente. Lente divergente é distância focal negativa, lembra? Convergente é positivo. Beleza? Então tu vê como é prático. Agora eu vou te confessar, cara, não me ajuda. Assim, claro, se tu decorar isso até o dia do vestibular, fantástico. O mais incrível seria tu conseguir usar a equação que tu vai ter no vestibular e entender que eu quero iludir o olho do cara. O olho do cara tem um probleminha, não enxerga de longe. Eu quero botar alguém lá no infinito e fazer enxergar. Então eu vou medir aonde ele enxerga e vou fazer essa imagem virtual e direita aparecer onde ele enxerga, quando ele estiver olhando para o infinito. Certo? Dando essa ferramenta para o olho, e tu sabe que tem um jogo do cérebro e do olho para tu poder enxergar, né? Um monte de coisa às vezes tu enxerga e não é. Então tu vê, né? O cérebro ele influencia naquilo que tu vê. Deu essa ferramenta, nas outras distâncias o cérebro se vira. Certo? Aí claro, se tu for enxergar muito de perto, o óculos pode atrapalhar. Talvez tu tenha que tomar alguma atitude na hora da leitura também. Agora olha só, curar o hipermétrope ou o presbiota é um pouquinho mais delicado. O cara que é hipermétrope, tem hipermetropia ou presbiopia. Olha como é que a gente faz o cálculo. Ele vai vir reclamando do que mesmo? Não estou conseguindo ler. Não estou conseguindo mais ler. O braço não dá mais conta do recado, né? Eu lembro do meu pai, quando esquecia o óculos, alguma coisa, botava uma coisa para ler aqui e fazia assim. Né? É vexatório, né, cara? Nessa hora aí, pô, apesar de todos nós vamos passar por isso, na hora da transição, né? Que tá com 40 e pouco, 50 ali, tu não quer dar o braço a torcer, gurizão ainda, né? E aí tu tem que te afastar de uma coisa para ler desagradável. Vai no oftalmo, o que ele vai medir? Teu ponto próximo ou teu ponto remoto? Tu não chegou reclamando de ver de longe, ele vai medir o teu ponto próximo. A gente chamava desenho. Vai ser o desenho do hipermétrope ou do presbiota. Beleza? Eu quero então um óculos para que eu estou querendo calcular? Para enxergar de perto. Qual é a distância considerada sadia? 25. Eu quero então botar alguma coisa a 25 centímetros desse cara, ele não enxergaria. Mas eu vou botar uma lente ali para fazer ele enxergar, para iludir o olho dele. Certo?
Vamos de novo. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Quem que eu quero descobrir nessa equação? A distância focal para fabricar o óculos. Onde eu vou colocar o objeto quando eu quero que ele leia e considerá-lo sadio? 25 centímetros. Eu vou usar em metros. 0,25. Beleza? E o olho desse cara enxerga onde? O mais próximo? Nessa distância que eu medi, né? Concorda comigo? Só que a imagem tem que ser direita ou invertida? Direita. Ninguém quer ler de cabeça para baixo. E para poder ser direita, a imagem é virtual. Imagem virtual, o P' fica? Então é menos o Dzinho do hipermétrope. E aí tu faz a conta. Tu vê, não fica tão imediato quanto a miopia. Então tem que terminar a continha ali, tem que fazer a continha. Aí a gente pode botar um exemplo agora. Vamos supor que esse hipermétrope só consiga enxergar a 1 metro. Vamos ver como é que seria o grau da lente? 1 sobre F é igual 1, aqui vai dar 4, tudo bem para vocês? Menos, né? Mais com menos vai dar menos. 1 dividido para 1? 1 sobre F é igual a 3. 1 sobre S não é a vergência? Vergência, qual é a unidade da vergência? Dióptria. Mas como é que o oftalmo fala? Grau, 3 graus. Então tu faz o teste lá, não, putz, eu só estou conseguindo ler a 1 metro. Então vai ter 3 graus de hipermetropia. Ele vai testar separadamente um olho do outro, por isso que às vezes um olho tem um grau, o outro olho tem outro, que é o mais comum. Né? Raramente o defeitinho é igual num olho e no outro. Assim como tu já deve ter percebido que tu não é perfeitamente simétrico, né? Certo? Muito bem. Show de bola. Agora sim, hein? Agora eu acho que é só fazer mais uns exercícios e fechou. Anota aí a tua tarefinha. (18 e 19), hein? Parece uma boa pedida. 18 e 19. De repente a gente... O que vocês preferem? Vamos... Não... Alguém já entrou na apostila 6? Não? Será que a gente de repente faz o finalzinho da aula de apostila 6? Fica à vontade. Vamos fazer uns exercíciozinhos agora, certo? E aí na próxima aula, depois do recreio, a gente faz não vamos parar, né? Não vamos parar. Então já toca o ficha no exercício na aula 6A e daqui a pouco a gente já fica fazendo tarefa juntos, até a hora de bater o sinal. Pode ser? Show. 18 e 19. 18 e 19. Alguém tem notícias dos nossos irmãos?